Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que alegria nós podermos cantar em espírito e em verdade. Não é um louvor que procede somente das nossas bocas, não é algo que nós repetimos porque nós lemos ali na projeção, mas é algo que nasce dos nossos corações, nasce no espírito e é expresso pelas nossas bocas, é expresso pelas nossas vidas. Deixa eu só ligar aqui, só um segundinho. Eu queria que você, nessa manhã, pensasse um pouquinho, lembrasse um pouquinho, mas não pegasse, o seu smartphone. Quando você adquire um celular e ele já está rodando há algum tempo, você começa a perceber que existem alguns aplicativos que rodam em segundo plano, ficam rodando em background, por exemplo, a sua localização, às vezes o seu Bluetooth, que diminuem, que vão consumindo mais rapidamente a carga do seu celular, a energia do seu celular. Isso acontece com todo mundo. Às vezes você esquece, você está andando, esquece seu GPS ligado, para em algum lugar, está ali o aplicativo e aquilo vai consumindo. Quando você vê, já foi 40% da sua carga, 40 pontos percentuais da sua carga já foram embora. Você esqueceu ali ligado. Então existem algumas coisas, algumas práticas que nós temos que nos auxiliam a otimizar o uso dessa energia. Assim como, em alguns momentos, a memória do seu telefone está tão cheia que você precisa baixar algum aplicativozinho de limpeza, passar esse aplicativo, deixar esse aplicativo passar pela memória do seu celular para dar uma limpada, para você conseguir uma sobrevida. Meus irmãos, assim também é a nossa vida. Nós, este mês, temos falado sobre como recarregar as energias. Então, nós falamos sobre estar descarregados, falamos sobre as fontes a fonte da nossa energia, né? O Espírito Santo como sendo a fonte da nossa energia. Falamos sobre como recarregar as nossas energias, as nossas práticas de jejum, prática de oração, meditação na palavra, vida com Deus. Essa é a forma de nós recarregarmos as nossas energias. Mas hoje nós vamos falar sobre como otimizar as nossas energias. E para nós pensarmos em otimizar as nossas energias na caminhada cristã, nós precisamos pensar que nós precisamos otimizar continuamente, mas nós também precisamos otimizar em alguns pontos específicos. Continuamente a gente desliga algumas coisas. Em pontos específicos, lembra que a gente baixa o aplicativo e roda? Então nós precisamos de princípios para um princípio para toda a nossa caminhada, mas nós também precisamos de princípios, de ferramentas para pontos específicos, pontos turbulentos das nossas vidas. E ao olharmos para a palavra de Deus e pensarmos quem pode nos ensinar sobre isso, nós, por toda a Bíblia, vamos encontrar várias pessoas que passaram, que tiveram uma vida que precisou de muita otimização e passaram por momentos de crises, momentos extremamente conturbados nas suas vidas. A pessoa que vai nos trazer, que vai embasar essa nossa meditação dessa manhã é o apóstolo Paulo. E por que o apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo está habilitado a nos ensinar sobre isso. Porque alguém que fala em 2 Timóteo 4,7, não precisa abrir sua Bíblia, estou sendo entregue para a libação, ou seja, estou sendo entregue para que o meu sangue seja derramado em favor dos ídolos dos outros. Estou sendo entregue para a libação, mas eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu acredito que uma pessoa que fala isso quando está encarcerado, sabendo que vai morrer, que tem apanhado, tem sido torturado, é uma pessoa que está apta, uma pessoa que diz, combati o bom combate, eu encerrei minha carreira, mas eu guardei a minha fé, é alguém apto a nos trazer essas lições. Por isso o apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo, vai ser a nossa base para nós entendermos como nós podemos otimizar as energias das nossas vidas. Pensando na nossa caminhada como um todo, a ferramenta que nos é útil para que nós possamos otimizar as energias na vida é o contentamento.
Não estou falando momentaneamente, estou falando de toda a nossa caminhada cristã. O problema em pensar em contentamento é que nós vivemos em uma cultura de descontentamento. A nossa cultura nos leva a um comportamento descontente. E aí, eu não quero falar que a inquietação humana é um mal em si. Não, a inquietação humana é o motor da ciência. Hoje você acordou, tomou seu banhozinho quente, abriu sua geladeira, talvez tenha ligado a sua televisão de manhã. Tudo isso porque pessoas ficaram inquietas e foram descobrindo coisas, desenvolvendo coisas, e nós chegamos àquilo que nós temos hoje. Então, isso em si, essa inquietação humana em si, ela não é ruim para nós de forma nenhuma. O problema é quando os supérfluos são transformados em necessidade. E é isso que a propaganda faz muito conosco. E é isso que hoje nós estamos sendo bombardeados a todo momento. A todo momento, aquilo que seria um supérfluo é mostrado para nós como necessidade. E por um supérfluo, nós somos capazes de nos engajar. Nós falamos assim, eu quero fazer uma viagem assim. Vamos pensar melhor. Eu quero tirar um ano sabático. Então, eu quero tirar um ano sabático. Agora é muito comum, né, as pessoas quererem tirar. Já com 10 anos de trabalho, todo mundo quer tirar um ano sabático. Então eu vou juntar um dinheiro, eu vou me esforçar aqui, eu guardo ali e vai dar certo e eu vou conseguir tirar meu ano sabático, vou fazer um intercâmbio, vou viajar, vou fazer algumas coisas que me são mais prazerosas e vou tirar meu ano. Legal, você sabe que aquilo não é essencial. Se precisar, você não faz o ano sabático e continua trabalhando durante sua vida toda. Não tem problema. O problema é que quando as pessoas querem nos vender isso como sendo uma necessidade, como sendo algo que, se não acontecer na minha vida, eu estou perdido, eu estou morto. Por um supérfluo, nós nos empenhamos, mas por uma necessidade, nós somos capazes de matar e de morrer. E aí você pode estar pensando, não, mas é muito exagero isso de pensar em matar e morrer. Talvez você não mate e não morra fisicamente, mas quantas vezes nós matamos os nossos relacionamentos por conta desse esforço, dessa necessidade que é supérflua? Quantas vezes nós matamos os nossos relacionamentos familiares por conta disso? Nós sacrificamos as nossas famílias por conta de algo que nós achamos que é necessário, mas na verdade não é necessário, é só um supérfluo. É algo que vai abastecer, que vai dar energias para o meu ego, mas não é algo necessário para a minha vida, não é algo necessário para a minha família. Eu quero porque quero comprar uma casa que tenha 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, e eu sei que o pessoal que está nos visitando que não é de São Paulo pode parecer normal, porque lá no interior é normal você ter uma casa de 200, 300 metros quadrados, não tem problema. Aqui em São Paulo é caríssimo você ter um lugar de 200, 300 metros quadrados. Então, em vez de você se contentar com um lugar menor, você vai atrás deste lugar e você fala assim, então eu vou trabalhar aqui, eu trabalho no meu emprego 10 horas por dia, aí eu vou aproveitar e vou fazer um freelance ali, eu faço mais um freela de 6 horas por dia, fico 16, 17, 18 horas fora de casa, volto para casa, já está todo mundo dormindo, estavam dormindo quando eu saí, estão dormindo agora, e vou levando minha vida assim, vou tocando minha vida assim, porque eu preciso disso, porque isso, para mim, o que era supérfluo se tornou necessidade. Por aquilo que é necessário, eu sou capaz de matar e sou capaz de morrer. Eu mato a minha saúde, eu mato os meus relacionamentos, eu sou capaz até de matar a minha integridade por conta disso. E para nós entendermos como isso é verdade, como essa política, como essa cultura de descontentamento é verdade, seja sincero com o seu coração. Quantos de nós estamos descontentes com a casa onde nós moramos, com o carro que nós temos, com o emprego que nós temos? Se eu pudesse, eu matava meu chefe e saía daquele lugar, porque eu não gosto de trabalhar naquele lugar. Com o corpo que nós temos, eu queria ter o corpo igual o corpo de fulano de tal, porque fulano de tal tem um corpo maravilhoso, sabe cuidar, e eu tô tudo... Não sei, né? Não quero, tô descontente.
as pessoas mostram esse descontentamento. E nesta nossa época, com o advento dos tais de influenciadores digitais, isso se torna ainda mais forte, mais contundente nas nossas vidas. Antigamente nós éramos bombardeados por isso, nós não, nossos pais, né, porque eu também sou novinho, então nossos pais eram bombardeados por isso quando? Quando eles abriam o jornal de manhã e quando eles ligavam a TV à noite lá no Jornal Nacional para assistir o Jornal Nacional, então era bombardeado. Agora você liga o seu celular, você acorda, geralmente a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular na mão, você olha e você já está sendo bombardeado. Você já está sendo bombardeado por pessoas felizes, por pessoas que acordaram cedinho, já tinham aquela mesa posta, né? Ninguém precisou descascar uma mão, porque ele já apareceu descascado para aquelas pessoas ali. Aí ela saiu, ela foi na academia, ela malhou com personal trainer, porque ela paga a melhor academia e o melhor personal, porque na vida dela é tudo feliz. Ela saiu de lá, e aí como estava com aquela dorzinha, foi fazer aquela massagem gostosa, voltou, foi no restaurante, comeu aquele almoço fit, bem gostoso, saiu à tarde, fez umas compras, voltou para casa, colocou aquilo tudo no stories dela ali no Instagram, e isso parecia verdade para você. E aí você olha para minha vida e fala, acordei cedo, não deu tempo de tomar café, peguei um busão, fui trabalhar, cheguei lá, fiquei 12 horas, voltei para casa, não comi nada, e ainda vou comer um McDonald's quando eu sair, porque é o que dá para comer. Que vida eu tenho? Que vida essa pessoa tem? Tá vendo como essa pessoa gera um descontentamento na gente? É sempre assim, é sempre descontentamento. Esse advento trouxe muito mais descontentamento para as nossas vidas. E nós, por conta disso, nós começamos a achar que aquilo que é supérfluo, e eu não estou falando que saúde é supérfluo de maneira nenhuma, gente. Nós temos que cuidar da nossa saúde, vai correr com o pessoal aqui da fonte, é legal, você vai ali fazer exercício, é importantíssimo. Mas muitas vezes nós precisamos parar e analisar se aquilo que nós estamos colocando como necessidade das nossas vidas é realmente uma necessidade ou se aquilo é um supérfluo. O mais preocupante disso é quando nós começamos a comprometer os nossos valores mais íntimos e as pessoas que nos são mais queridas, as pessoas que nós estamos mais próximas. O descontentamento é capaz de gerar em nós cobiça, ganância, inveja, desonestidade, orgulho, soberba e por aí vai. Você, para conseguir aquilo que é necessário, é capaz de fazer qualquer coisa. Você é capaz de negociar, nós somos capazes até de negociar nossos valores mais íntimos, aquilo que a gente aprendeu desde criancinha que era correto, por conta daquilo que nós achamos ser necessário. É só uma reuniãozinha aqui, é só uma... Se eu levá-lo ali, se eu fizer aquele negocinho com ele, fizer aquele conchavo com ele, eu consigo fazer aquela venda. Ou eu consigo, se eu fizer aquela política bem feitinha, participar daquelas coisas meio escusas, minha carreira só tende a ascender. Eu vou subir, negociando integridade, porque nós achamos que aquela posição é extremamente necessária. Por nós estarmos descontentes, nós achamos que aquilo é necessário, então somos capazes de matar toda a nossa integridade por isso. Só que, pensando em contentamento, nós falamos um pouquinho desse mundo descontente que nós temos. Mas nós precisamos então entender o que não é contentamento para então pensarmos naquilo que ele vem realmente a ser. O que não é contentamento? Às vezes nós olhamos e começamos a pensar, então contentamento é preguiça? É complacência? Não, contentamento não é preguiça. Não é, tudo bem, é assim mesmo, não vou fazer isso não, porque eu tenho que estar contente com aquilo que eu tenho. Não é isso. Tampouco é comodismo. Tampouco é conformismo. Ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que isso que não vai dar certo, eu sei que isso vai dar errado. Alguns vão se lembrar do desenho lá, que falava isso. Não é conformismo. Também não é inércia, também não é desistir dos seus sonhos e projetos. Não é a negação também de sentimentos momentâneos, mas é algo que está um pouquinho mais profundo no coração. Contentamento não é você, porque eu tenho que viver o contentamento, então faleceu alguém da minha família e eu vou sorrir. Não, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de algo que é mais profundo e é mais duradouro no coração.
Para nos mostrar então sobre contentamento, agora sim eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala sobre isso. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Todos acharam? Eu vou ler na nova versão atualizada. Nova versão Almeida atualizada. O texto diz assim, Filipenses 4, versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Aqui foi uma ambientação, agora vamos ver o que ele diz que é o cerne para nós. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero ler para vocês do 11 ao 13, só que eu vou ler a interpretação do Eugene Peterson na Bíblia Mensagem, tá? O texto diz assim: de fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, estando com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que eu tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz por mim ser aquilo que sou. Esse é o segredo, essa é a grande definição de contentamento. O que é contentamento, então? Contentamento é a alegria nos resultados parciais de uma vida que tem Cristo como centro, fundamento e razão. Alegria nos resultados parciais. Contentamento vai nos falar muito mais a respeito da caminhada do que do resultado final. Nos fala muito mais a respeito da corrida do que da chegada. Esse é o segredo, é nós olharmos para cada resultado parcial, para cada resultado diário das nossas vidas e nos alegrarmos com ele. Se você fala assim, se eu tivesse tal coisa, eu seria feliz. Se eu tivesse escolhido tal carreira, eu seria feliz. Se eu morasse em tal cidade, eu seria feliz. Está faltando uma dose de contentamento. Essa ferramenta de contentamento, esse princípio de contentamento precisa adentrar a sua vida, precisa adentrar o seu coração. Quem faz isso por nós? O Espírito de Deus. Para toda a caminhada é o Espírito Santo que vai desenvolvendo esse contentamento, que vai nos fortalecendo para que nós tenhamos contentamento em toda e qualquer circunstância das nossas vidas. É o Espírito Santo que nos faz olhar para o alvo correto para que nós tenhamos uma medida correta de contentamento dos nossos corações. Mas como experimentar esse contentamento? Como nós podemos experimentar esse contentamento na nossa vida diária? Primeiramente, reconheça o controle de Deus sobre todas as coisas. Reconheça que Deus controla tudo. E porque Deus controla tudo, Ele também tem controle total sobre a sua vida. E se Ele tem controle sobre a sua vida, a palavra diz que Ele provê aquilo que é necessário para cada um de nós. Vamos continuar pensando em Paulo. Em Atos capítulo 16, Paulo, a Bíblia vai dizer que Paulo estava em Filipos e ali ele chegou e ele foi constrangido a ficar numa casa por um tempo e ele ficava e ele saía para pregar o evangelho, ele saía para ensinar e numa dessas saídas ele curou uma menina que era uma adivinhadora da cidade
E essa menina dava muito... A Bíblia fala que essa menina dava muito lucro para os seus donos. Provavelmente era uma escrava e ela dava muito lucro para os seus donos com as adivinhações que ela fazia. E o apóstolo Paulo chega e liberta aquela menina daquele espírito de adivinhação, e aquele pessoal fica muito bravo com ele, começa a fazer algumas acusações falsas, e o Paulo e o Silas, que era o acompanhante do Paulo, são presos, são açoitados primeiramente, porque o pessoal era bem bonzinho naquela época, né? Então eles açoitavam e depois prendiam. E aí o texto bíblico vai nos dizer que por volta da meia-noite, a pessoa que tinha sido açoitada, estava ali presa, e a prisão não era um lugar nada agradável. A prisão nunca vai ser agradável, né? Mas não tinha o mínimo de condições humanas. Era um lugar para aqueles que eram menos que os humanos. Estava ali preso à noite, murmurando, estava ali preso, reclamando para Deus por que aquilo tinha acontecido. Não, algumas pessoas olharam meio assustadas. Não era isso que Paulo estava fazendo. Paulo e Silas estavam meia-noite louvando a Deus, orando e cantando louvores a Ele. Paulo entendia exatamente que, estando livre, estando solto, estando em Jerusalém, estando em Roma, estando em Filipos, estando em qualquer lugar, onde ele estivesse, ele estava naquele lugar porque ali era o centro da vontade de Deus para a vida dele naquele momento. Paulo entendia que Deus tinha o controle sobre todas as coisas, e por isso, de dentro de uma prisão, tendo sido açoitado à meia-noite, em vez de estar dormindo ou murmurando, ele estava louvando ao Senhor. Se nós reconhecemos o controle de Deus nas nossas vidas, então nós confiamos pacientemente na provisão de Deus. Muitas vezes, e por conta também dos nossos tempos, nós queremos tudo muito rápido. Nós queremos que Deus faça tudo com muita velocidade nas nossas vidas. Tem que ser, eu falo ali minha oração, tem que ser aquela resposta gigabit, já não pode mais ser uma respostinha de 10 megas, que 10 megas já é muito devagar. Eu quero que Deus responda ali para mim muito rápido. Eu quero que Deus faça na minha vida no momento em que eu quero. Mas entender esse controle de Deus e entender que a cada momento nós estamos no lugar exato onde Deus deseja que nós estejamos, nos faz ter uma confiança paciente em Deus. Se nós não reconhecemos que Deus tem o controle total das nossas vidas, as circunstâncias, as situações são capazes de roubar a nossa alegria e a nossa satisfação. Ia tudo bem, você estava ali no seu trabalho, estava tudo certo, você gostava, já estava galgando uma nova posição, estava se empenhando, e você chega um dia lá de manhã, uma segunda-feira de manhã, na verdade uma sexta, né? Porque segunda não é um bom dia para fazer. Chega numa sexta-feira de manhã lá, e as pessoas vão, e o seu chefe fala para você, olha, infelizmente a gente vai ter que fazer um corte, e eu agradeço muito pelo tempo que você esteve aqui conosco, eu vou te indicar se eu tiver pessoas que eu conheço, mas você está fora do nosso time. E aí aquilo parece que, naquele momento parece que o seu mundo desmorona, parece que tudo acaba, parece que não vai ter mais saída para você. Você começa a pensar, mas eu ia fazer tal coisa, ia fazer assim, ia fazer assado, tal. Por que isso acontece comigo? Fulano tá lá, fulano é muito pior que eu, e tá lá trabalhando, tá lá fazendo, mas é sempre comigo que acontece, tudo que tem que dar errado, parece que eu sou para-raio de coisa errada, se vai dar errado com alguém, vai ser comigo, e a gente começa a murmurar. Aí eu pergunto para você, a dificuldade, os momentos de dificuldade, nestes momentos, você se sente uma vítima ou você se sente um aluno? A partir daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, os momentos de dificuldade servem para nós, didaticamente, para nos ensinar. Para nos ensinar algo sobre Deus, sobre a dependência de Deus, sobre o contentamento em Deus, sobre a provisão de Deus, sobre como Deus está conosco, independente das circunstâncias. Nós não pautamos mais as nossas vidas, quando nós temos o contentamento, nós não pautamos mais as nossas vidas pelas circunstâncias. O nosso contentamento ou descontentamento não é circunstancial. Eu não estou feliz no momento, triste no outro, porque aconteceu aquilo, eu estou feliz, mas aconteceu tal coisa, agora eu estou triste, agora eu não quero mais saber de viver, agora eu não quero fazer mais nada. Não, porque o meu contentamento está em alguém que controla
todo o universo. O meu contentamento está em alguém que, como diz os primeiros capítulos de Gênesis, criou todas as coisas, detalhe por detalhe. Aquilo que primeiro ele cria a planta, depois ele cria o bichinho que vai comer a planta e assim por diante. Ele vai criando tudo de acordo com uma ordem própria, uma ordem perfeita para que tudo aconteça. Esse mesmo Deus que proveu tudo para a criação é o Deus que provê na sua e na minha vida. E por isso nós podemos ter contentamento a despeito das circunstâncias. Por isso o contentamento precisa ser para nós um estilo de vida. O estilo de vida daquela pessoa que quer viver o contentamento de Deus é um estilo de vida baseado no sonho e no propósito de Deus para a sua vida. Você já chegou a se perguntar qual é o sonho, qual é o propósito, qual é o plano de Deus para a sua vida? Por que Deus te chamou e o que Deus quer que você faça? Eu tenho certeza que a única coisa que Deus não quer que você faça e não quer de forma nenhuma é que você fique parado. Ele te chamou para alguma coisa. Todos nós que estamos aqui somos uma comunidade. Se você, nessa comunidade, não exerce seu dom, e você foi chamado por Deus com este dom, a comunidade fica desbalanceada. Todos nós podemos e precisamos servir de alguma forma com aquele dom e talento que Deus deu para cada um de nós. Viver em contentamento é viver um estilo de vida baseado no sonho e no propósito de Deus para as nossas vidas. Mas como nós também, além de reconhecer que Deus é Senhor sobre todas as coisas e tem o controle das nossas vidas, como que nós podemos experimentar esse contentamento? Sendo grato por todas as coisas, ou seja, tendo um coração agradecido. Em Romanos 8:28, Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, quantas vezes no meio da correria diária, no meio daquela sua agenda, você para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Tudo bem, fui num ponto mais complicado, porque eu tô ali na correria, não deu tempo e tal. Quantas vezes ao acordar ou ao se deitar, ou ao acordar e se deitar, você agradece a Deus por mais um dia, ou agradece a Deus por tudo aquilo que aconteceu naquele dia, por todas as suas vitórias, por todas as... Não, a gente não pode mais falar fracasso, né? Fracasso é uma palavra que tem que ser abolida, me falaram na empresa que você não pode falar que o negócio fracassou, você tem que falar que você teve vitórias ou você teve oportunidades de melhora. Você agradece a Deus pelas oportunidades de melhora que você teve? Quantas vezes nós temos feito isso? Seja sincero com o seu coração. Quantas vezes nós paramos para agradecer a Deus? Contentamento não é ter grandes riquezas, mas é ter poucas necessidades. Contentamento não é ter tudo aquilo que nós queremos, mas é desfrutar de tudo o que nós temos. Algumas vezes nós queremos muito alguma coisa e aí nós trabalhamos para aquilo. Só que nós nos esquecemos que não é só conquistar, e aí eu estou pensando materialmente, tá? Não é só conquistar alguma coisa. Você fala assim, eu queria muito, eu sou apaixonado por carro desde criancinha, porque eu vi o Senna ali correndo, e eu estou entregando a idade falando do Senna, né? Eu vi o Senna correndo ali, eu sou apaixonado por carro, e eu queria muito aquele carro e tal. Só que aquele carro aqui no Brasil custa 400 mil reais. E aí você se esforça, trabalha anos, guarda dinheiro, junta, deixa de fazer coisas, compra aquele carro. O que a gente se esquece é que não é só comprar o carro. Agora você tem que manter, meu querido. Agora você vai ter que pagar IPVA do carro, você tem que pagar seguro, você tem que pagar a revisão. Sabe aquela revisão bonitinha que você chega lá, coloca a chave e ele já... O cara nem olha o carro. Você coloca a chave, ele coloca a chave na maquininha e o carro vai falar assim no computador, olha, precisa fazer isso, isso. Isso é caro, isso custa muito. Então, nós precisamos pensar que se eu tenho muitas coisas, se eu conquisto muitas coisas, eu vou precisar também trabalhar para manter todas essas coisas.
E aí nós precisamos então pensar, será que isso é realmente necessário? Será que isso vale a pena? Será que vale a pena eu empenhar toda a minha vida nisso? Será que vale a pena empenhar todo o meu esforço nisso? Isto é o que nós precisamos pensar. Esta é a reflexão que nós precisamos trazer para os nossos corações. Lembre-se, contentamento não é ter grandes riquezas, mas poucas necessidades. Contentamento não é ter tudo o que nós queremos, mas desfrutar de tudo o que temos. Se você conquistou e é capaz de desfrutar daquilo que você conquistou, ótimo, você está vivendo muito bem. Se você não tem tempo e oportunidade para desfrutar daquilo, talvez seja a hora de você fazer uma revisão. Uma vez perguntaram, fizeram uma enquetezinha, uma brincadeira numa rádio, e então perguntaram para uma pessoa muito rica, quanto é necessário para se viver? E chamaram uma pessoa muito pobre e perguntaram também, quanto é necessário para se viver? Os dois responderam a mesma coisa. Só mais um pouquinho. Se eu tiver só mais um pouquinho, eu tenho aquilo que é necessário para viver. Percebem como o coração humano nunca está contente? Ele sempre quer mais, ele precisa de mais, e ele vai se esforçar por mais, e vai buscar mais, e não vai desfrutar daquilo que ele conquistou. Para experimentar o contentamento de Deus nas nossas vidas, nós precisamos viver em gratidão. Nós precisamos ser gratos a Deus. E essa gratidão para este contentamento como um todo precisa permear toda a nossa vida, toda a nossa existência. Ele não é algo momentâneo, mas é algo que precisa acompanhar-nos nessa caminhada cristã. Ore por contentamento. Peça a Deus contentamento. Esta é a ferramenta que vai otimizar o gasto das suas energias. Quando você pensa em contentamento, quando você vive uma vida de contentamento, você não vai desperdiçar energia em coisas que não são necessárias, em coisas que são supérfluas. Você vai empenhar as suas energias, vai usar a sua energia da melhor maneira possível. E aí ela não vai faltar naquele momento que você mais precisa. Tudo bem, nós sabemos então que o contentamento é aquilo que nos é necessário como ferramenta para toda a vida. Nós precisamos ali, nos nossos corações, entender, ligar esse princípio, se formos fazer analogia com o celular, precisamos ligar esse princípio nos nossos corações. Nós precisamos ter esse princípio arraigado, de contentamento, arraigado em nós. Mas e em alguns momentos? E quando a memória do celular está cheia? E quando você precisa tomar uma ação rápida, momentânea, para resolver o problema circunstancialmente, quando aquilo está insustentável, você está numa caminhada cristã, você vive contentamento, você está ali caminhando, está contente, mas de repente você sofre uma agressão, uma traição, uma ofensa e brota em você aquela dor emocional. Você já sentiu isso? Já sentiu aquela dor por uma traição, uma agressão ou uma ofensa? Geralmente nós não sentimos isso por pessoas que estão longe da gente. Alguém nos falou um negócio pra gente, você deu aquela fechada em alguém no trânsito, a pessoa falou um negócio ali pra você. Tudo bem, você segue sua vida, dá 5 minutos, nem lembra mais se aquilo aconteceu e vai embora. Mas se aquela mesma frase for dita por uma pessoa que você ama, que você tem grande estima no coração, aí a coisa é diferente. Aí o seu ser se sente agredido. Aí estes momentos, por sofrermos essa agressão, por termos em nós, por sentirmos essa dor emocional, isso é capaz de nos paralisar. Essa dor é capaz de fazer com que nós tenhamos vontade de desistir de tudo. Eu não quero mais fazer isso, eu desisto aqui, eu desisto, eu estou desistindo de tudo, eu estou desistindo do meu trabalho, eu estou até desistindo da minha família, porque eu não aguento mais essa dor, essas ofensas, eu vou desistir de tudo, eu vou parar de tudo. Meu irmão, se você já sentiu isso, você é perfeitamente normal. Eu acredito que todos nós já tenhamos sentido isso em algum momento das nossas vidas. Em algum momento da sua vida, você foi agredido emocionalmente, traído ou ofendido. E essa dor
precisa de algo, precisa de alguma ferramenta que nos ajude para que nós não fiquemos paralisados. Isso não pode paralisar e deter a nossa vida para sempre. Então nós precisamos de algum princípio que nos ajude, nós precisamos de algo que o Espírito Santo faça brotar em nós, que nos ajude a enfrentar isso. A ferramenta para otimizar as nossas energias em momentos de crise chama-se perdão. É o perdão quem vai otimizar as nossas vidas em momentos de crise. Abra comigo agora a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 31. Efésios 4, 31. Efésios 4, 31 diz assim, nós vamos ler o 31 e o 32. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. A partir da dor emocional, quando você sofre aquela dor, quando você é agredido, quando você é traído, quando você é injustiçado, você sente aquela dor emocional, você pode trilhar dois caminhos. O caminho comum, o caminho mais percorrido pelas pessoas é: eu sofri uma dor emocional, então eu vou manter aquela ferida aberta. Eu não vou deixar isso passar em branco. O que isso gera em mim? E aí o texto vai nos mostrar ali em cima, amargura. O que é essa amargura? É um ressentimento que se alastra por todo o corpo. A amargura é como um câncer nas nossas vidas. Você já teve contato com uma pessoa amargurada? Você olha e fala, você conversa com aquela pessoa, passa um tempo com ela e fala, meu Deus, como essa pessoa é amargurada. A amargura não fica... Quando nós optamos por manter uma ferida de dor emocional aberta, essa amargura toma conta da gente de tal forma que isso não é refletido só contra o nosso agressor. Isso é refletido em todas as pessoas do nosso convívio. Todo mundo vai sofrer, vai perceber os reflexos dessa amargura que está dentro dos nossos corações. É terrível você conviver com uma pessoa amargurada. Parece que tudo sempre vai dar errado, parece que tudo sempre tá ruim. Se tá sol, tá ruim porque tá sol. Se tá chovendo, tá ruim porque tá chovendo. Se tá frio, tá ruim porque tá frio. Se tá calor, tá ruim porque tá calor. Se é dia de semana, é ruim porque é dia de semana. Se é final de semana, é ruim porque é final de semana. Tudo tá sempre ruim. Por quê? Porque essa ferida tá aberta, essa amargura tá irradiando para todas as áreas da vida. E não para por aí. Quando a pessoa está amargurada, ela constantemente vai ficando indignada. E assim, nós precisamos pensar em indignação tendo uma indignação que é momentânea. Você está ali na sua casa, está jantando, você vê uma notícia de algum fato ali em Brasília, isso traz uma indignação no seu coração, você fica indignado, pensa em algumas coisas e a sua vida vai continuar. Você pode até agir por aquilo, mas a sua vida vai continuar. O problema de quando a indignação vem junto com a amargura é que o estado de indignação não sai das nossas vidas. Nós ficamos indignados com tudo. Nós ficamos indignados porque tem um buraco na rua, nós ficamos indignados porque a pessoa atravessou fora da faixa, nós ficamos indignados porque a outra pessoa não estava ali quando nós queríamos que ela estivesse ali pra gente. E aí nós começamos a responder, por conta dessa indignação, desproporcionalmente as ações das pessoas para conosco. A pessoa faz um negocinho para você, você volta para ela com um turbilhão de coisas. Por quê? Porque essa indignação faz parte da sua vida. Essa indignação está ali dentro de você, está ali se manifestando a todo momento dentro de você. O apóstolo Paulo está falando, deixa isso de lado, deixa essa ira, deixa essa amargura, deixa essa indignação de lado. E aí, você optou por manter essa ferida aberta. O que acontece em seguida? Já que você quis deixar aquilo aberto, isso começa a gerar em você sentimentos de vingança e sentimentos de retaliação. É a ira. É a ira. O que é a ira?
É fazer justiça com as próprias mãos. Agora você fica ali, eu vou esperar. Eu vou deixar, porque ela me fez aquilo, fez. Mas a vingança é um prato que se come como? Frio. Espera, vai ter o momento certinho de eu me vingar. Não precisa ser agora. Calma, vai ter um momento. Eu vou me vingar naquele momento. Eu vou fazer. Por quê? Porque esse sentimento de ira está dentro da gente. A gente optou por isso, optou por seguir este caminho comum. A ferida está aberta, nós temos o sentimento de vingança e retaliação. Então nós esperamos agora o momento propício. E no momento propício, com palavras e atos, nós vamos nos vingar. Olha o que ele fala: gritaria, blasfêmia e atos maldosos. Por que gritaria? Por que as pessoas gritam? Porque elas querem que a sua verdade preencha todo o ambiente. Eles não querem mais, eles não querem falar baixinho, contar ali pertinho, discutir perto. Eles querem que a verdade deles tome conta. Eles querem que aquilo que ele julga ser o correto seja audível a todas as pessoas, tendo pessoas próximas ou não. Por isso as pessoas começam a gritar, porque elas querem que a verdade delas prevaleça sobre a dos outros. E aí, um outro sentimento que ele nos fala é a blasfêmia. Já que você quer tudo isso, então você começa a só falar uma coisinha da pessoa aqui, falar uma coisinha dessa pessoa para aquela outra. Aí você fala, e às vezes até assim, com atitude muito cristãs, né? Nós falamos, olha, eu vou te falar um negócio de fulano de tal, que fulano de tal está fazendo. Porque você já está com aquela pessoa, você está indignado e você quer que as pessoas conheçam, quer que as pessoas saibam. Você fala, eu vou te falar aquilo que ele está fazendo, mas porque eu sei que você é uma pessoa de oração. Então, você vai orar por ela. Ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, e aí você vai lá e detona a pessoa. Você vai lá e fala tudo que está acontecendo e o que também não está acontecendo, mas você quer que as pessoas façam isso. Isso acontece no momento propício, bem como atos maldosos, palavras maliciosas. Às vezes algo nem existe, mas você olha para um fato e dá só uma mudadinha naquilo. Você não fala, não, eu não falei isso, mas você dá a entender. E nós sabemos muito bem como fazer isso, gente. Vamos ser sinceros com os nossos corações. Nós sabemos muito bem quando nós podemos pegar um ato e dar a entender outra coisa para as pessoas. Esse é o caminho comum, esse é o ciclo comum. Só que esse caminho, ele é um ciclo. Por quê? Por que esse caminho é cíclico? Porque você faz isso para a pessoa, você sente essa dor, deixa a ferida aberta, espera o momento certo, vai lá e retalha aquela pessoa. Aquela pessoa vai sentir a dor emocional, ela vai fazer a mesma coisa. Vai deixar a ferida aberta, vai aguardar o momento certo e no momento certo ela age. A gente vê isso acontecendo em casais, por exemplo. Você pega casais que se separam e quando uma terceira pessoa vai ouvir, um conselheiro vai ouvir o motivo da separação do casal, ele para e fica pensando, meu Deus, eles estão se separando por isso, por essa causa. Mas por quê? Começou com uma pequena ofensa. Começou apertando a pasta de dente no lugar errado. Aí apertou ali, não gostava, então larga a toalha molhada em cima da cama, então eu faço tal coisa, então já que você não fez aquilo, eu também não vou fazer o jantar, já que você não fez o jantar, eu não vou no mercado, já que você não foi no mercado, eu não saio com você amanhã, já que você não sai comigo amanhã, eu não faço tal coisa para você, e eu não faço, e eu não faço, e eu não faço, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e chega no divórcio inevitável. E começou com um simples aperto de pasta de dente, com uma coisa tão pequenininha. Claro que isso é uma bobeira, mas muitas vezes começa com coisas tão pequenas. Por quê? Porque este caminho é cíclico. Você vai e volta. Isso a gente está pensando no micro, né? Mas vamos pensar no macro. Pensa no nosso mundo. Israel ataca a Palestina ataca Israel. Israel ataca a Palestina, um abre a ferida, espera o momento certo, vai lá e ataca. O outro sente a dor, espera o momento certo, vai lá e ataca. E quando isso acaba? Nunca. Isso pode acabar nas nossas vidas, quando nós seguimos um caminho alternativo, que nós vamos chamar aqui, o apóstolo Paulo vai nos mostrar nesse texto, de caminho da liberdade. É quando você sente a dor emocional e faz uma opção por perdão
e por cura. E aí nós precisamos entender, então, o que é perdão. Vamos pensar o que não é. Perdão não é anistia. Perdão não é esquecer o que aconteceu. Ah, ele fez tal coisa para mim, eu esqueci. Não é isso que é perdão. Perdão não é fazer de conta também que algo não aconteceu. Perdão não é um sentimento, mas é uma escolha. Escolha do quê? É a escolha de identificar e assumir o dano. Perdoar é assumir o dano. Vamos supor que eu esteja saindo daqui de carro, aí vem o Vini ali, muito distraidamente, com o carro dele, e bate no meu carro. E aí eu falo, não, tudo bem, Vini, não precisa fazer nada, não precisa pagar, pode deixar que eu resolvo. Por que eu perdoei o Vini e ficou tudo bem? O carro vai se auto-arrumar? Alguém vai ter que assumir o dano desse carro. Se eu estou perdoando, eu vou assumir esse dano. Perdoar é exatamente isso. É você ter plena consciência do que aconteceu, mas assumir este dano. E quem te dá forças para assumir este dano? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que te fortalece, como nós lemos lá no primeiro texto, e torna você capaz de fazer essa escolha e de assumir esse dano. Ou seja, quando nós identificamos e assumimos o dano, nós então agimos com bondade. Nós demonstramos carinho, demonstramos afeto, demonstramos atenção a outra pessoa, que são os sentimentos que o apóstolo Paulo vai dizer aqui que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Nós demonstramos compassividade, nós olhamos o outro com um olhar misericordioso, com compaixão. Quando nós perdoamos, nós desfrutamos de liberdade. Quando você segue o outro caminho, você pensa assim, eu vou me vingar, e parece que você colocou a outra pessoa numa prisão, parece que você colocou a outra pessoa numa cela. É mentira, gente. Quem está na cela, quem está ali é você. Você está em volta, você vira o carcereiro de uma prisão que não tem ninguém dentro. A outra pessoa que te ofendeu está vivendo a vida dela muito bem, mas você está ali todo dia, acorda pensando naquilo, o que você vai fazer, vai dormir pensando naquilo e aquilo vai te consumindo. Aí você também não quer mais estar no lugar onde aquela pessoa está, você não pode mais sair com aquela turma porque aquela pessoa que te ofendeu vai estar ali, você quer manter aquilo no seu coração, porque vai que você fica perto dela e aí você resolve dar uma chance para ela. Então você precisa ficar mantendo aquilo, isso vai tomando conta, vai prendendo toda a sua vida. Quando você opta pelo caminho do perdão, quando você opta por assumir o dano, você entra numa estrada de liberdade. E aí nós podemos chamar esse caminho de perdão do caminho 70 vezes 7. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso e eu nunca mais me esqueci. Por que 70 vezes 7? Porque foi aquela pergunta que fizeram para Jesus. Jesus, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que me ofende num dia? Até 7? E ele vai falar, não, até 70 vezes 7. Aí você pensa assim, então tá bom, então eu vou perdoar 490 pessoas por dia e a 491, coitada, tá perdida, porque aquela eu vou massacrar, porque ela é 491. Não. Vamos pensar em 70 vezes 7, você perdoando 70 vezes 7 a mesma pessoa. Por que a mesma pessoa? Porque isso é um caminho em relação ao mesmo. Por quê? A pessoa fez um negócio para você à noite, e aí naquele momento você fala assim, eu perdoo. No outro dia de manhã, você acorda querendo matar a pessoa. E aí você tem que perdoar de novo. E às vezes a pessoa continua vivendo a vida dela, e você assumiu aquele dano, e você está vendo a pessoa vivendo bem, e você está com raiva, está com ira de novo, e você precisa perdoar de novo. Mas é interessante que neste caminho de 70 vezes 7, você vai diariamente perdoando novamente a mesma pessoa pelo mesmo ato, e isso parece que vai se dissolvendo no seu coração. Você vai se tornando cada vez mais livre. Por isso que esse processo, 70 vezes 7, precisa ser o processo de perdão nos nossos corações. Perdão, você pode até falar para a pessoa em um momento, mas pode ser que você precise, no seu coração, perdoar uma pessoa muitas e muitas vezes.
Pode ser que você passe dias, talvez até meses, se lembrando daquilo que a pessoa fez, e todos os dias você precisa lutar contra a vontade de vingança que está no seu coração e perdoar a pessoa novamente. E perdoar, e perdoar, e perdoar. Que este ciclo, 70 vezes 7, seja o ciclo dos nossos corações. O perdão é a ferramenta que limpa a nossa memória momentânea. O perdão, ele limpa a nossa dor emocional, ele vai curando a nossa dor emocional e nos permite progredir, nos permite continuar na caminhada. O apóstolo Paulo, ele nos deu então 2 ferramentas, tem muitas outras, mas pensamos em 2 ferramentas para que nós possamos também, lá no final da vida, dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Que a sua vida, meu irmão, seja uma vida pautada pelo contentamento ao longo da caminhada. E que nos momentos específicos você seja capaz de perdoar. Que nos momentos específicos o Espírito Santo habilite, você encontre forças em Deus para perdoar quantas vezes for necessárias. Que todas as vezes em que o sentimento de ira surgir no seu coração, você seja capaz de perdoar a mesma pessoa pela mesma atitude. Mas essa pessoa vive fazendo isso contra mim. Ela vive fazendo isso contra você. Mas sabe qual foi a medida que o apóstolo Paulo falou? A medida do nosso perdão deve ser como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Nós vivemos fazendo coisas contra Deus e Deus vive nos perdoando. Em Cristo Ele nos perdoa por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós fazemos hoje, por aquilo que vamos fazer no futuro. Se Ele nos perdoa por tudo isso e Ele é a medida, se a pessoa pecar 10 vezes contra nós, 10 vezes nós devemos perdoá-la, porque a medida é Cristo. E é essa medida que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Que esses ensinamentos encontrem morada nos nossos corações. Que nossas vidas tenham contentamento e perdão. Contentamento na caminhada e perdão para os momentos difíceis. Não siga um caminho comum. Não siga esse ciclo da prisão. Siga o ciclo de liberdade, para que você possa experimentar o perdão de Deus, perdoando também as pessoas. Que essa verdade seja vivida em nós. Que nós possamos, neste começo de ano, otimizar as nossas energias com contentamento e com perdão. Para que quando nós chegarmos lá no final do ano, nós não cheguemos lá sem fôlego, ou então não paremos no meio da caminhada, mas que nós consigamos chegar no fim alegres, chegar no fim tendo uma vida em Deus e podendo dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças essa noite, ó Deus, pela tua palavra. Agradecemos, ó Deus, porque em ti, Pai, nós podemos encontrar contentamento. Em ti, ó Deus, nós podemos nos alegrar, porque a nossa alegria não depende das circunstâncias, as nossas alegrias, elas não são circunstanciais, momentâneas, não depende daquilo que as pessoas fazem para nós, não depende de quanto nós temos na nossa conta bancária, da posição que nós temos na hierarquia das nossas empresas, não depende de nada disso, mas nós nos alegramos no Senhor, porque o Senhor controla todas as coisas, e porque a tua palavra diz que nenhum fio de cabelo cai das nossas cabeças sem que o Senhor saiba. Nós nos alegramos porque confiamos na tua provisão, nós nos contentamos porque, a despeito das circunstâncias, ainda que estejamos numa circunstância passando por um momento de vale, um momento ruim nas nossas vidas, nós sabemos que ali o Senhor está conosco e que o Senhor traz a provisão necessária. O Senhor envia a nós tudo aquilo que é necessário, ó Pai. Nós agradecemos e louvamos ao Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos desescraviza do pecado. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos comprou e o Senhor nos libertou do poder do pecado. E agora nós não somos mais escravos de um ciclo comum de vingança, de ódio, mas nós temos a possibilidade de uma nova escolha. E o Teu Espírito nos fortalece para isso.
Deus, que o ciclo do perdão seja uma verdade em nossas vidas. Nos momentos em que nós mais precisarmos, que nós encontremos no Teu Espírito Santo forças para perdoar. Espírito Santo, faz isso em nós. Nós sabemos que não é simplesmente com uma oração que nós vamos conseguir fazer tudo isso, mas nós sabemos que estes pontos de santificação são progressivos nas nossas vidas e nós sabemos que a cada dia o Teu Espírito, ó Deus, vai fortalecendo isso em nós. Por isso nós clamamos, faz em nós, ó Pai. Nós abrimos os nossos corações, ó Deus. Nos ensina a estar contentes em toda e em qualquer situação. Nos ensina, ó Deus, a perdoar aqueles que nos ofendem, para que nós possamos viver a Tua vontade, para que nós possamos viver a Tua palavra, para que nós possamos viver a vida, o plano, o sonho que o Senhor tem para cada um de nós. Que essas sejam as nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu clamo, dá forças, fortalece, ó Espírito de Deus, cada um de nós. Que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Nós clamamos a Ti, ó Pai, porque pelas nossas forças naturais isso parece impossível. Viver em contentamento em um mundo descontente com as nossas próprias forças parece impossível. Perdoar aqueles que nos ofendem, sem retalharmos, sem nos vingarmos, também parece impossível. Mas nós sabemos que o Teu Espírito Santo torna isso possível, plenamente possível nas nossas vidas. E por isso nós clamamos a Ti, ó Pai. Nos ensina, nos molda, nos faz conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Pai, que nós possamos otimizar o uso das nossas energias, que elas não estejam canalizadas por descontentamento, e nem por ira, e nem por raiva, mas que elas sejam otimizadas com contentamento e com perdão, para que nós possamos viver o melhor da vontade do Senhor nesta terra. Em nome de Jesus. Amém.